Fala, gente, Bruno Calmito aqui com dica de inglês. E aí, você sabe quando utilizar how many e quando utilizar how much? Você já deve ter ouvido por aí que how many é utilizado com substantivos contáveis e how much com substantivos incontáveis e gera aquela confusão, né? Não precisa se apavorar. Se você ainda não dominou essa questão de substantivos contáveis e substantivos incontáveis, existe uma forma para compreender isso aí, que é através da tradução. Mas sim, how many é utilizado para fazer a pergunta de quantidade relacionada a substantivos contáveis e how much é utilizado para fazer a pergunta de quantidade relacionada a substantivos incontáveis. Mas, se a gente for pela tradução, a gente consegue utilizar isso daí. How many significa quantos ou quantas e é sempre usado no plural. Então, toda vez que em português você precisar utilizar quantos ou quantas, saiba que em inglês você vai ter que utilizar how many. E como fica a estrutura? A estrutura fica o seguinte, how many, mais a descrição do substantivo contábil que você queira utilizar, e depois a estrutura gramatical no tempo verbal que você queira utilizar, porém na forma interrogativa. E, logicamente, seguido do ponto de interrogação, tá? Vamos ver alguns exemplos. How many books do you have? How many books do you have? Pode ver que books está no plural, ou seja, quantos livros você tem? Fiz uma pergunta no Simple Present. A segunda pergunta, how many books did you buy yesterday? How many books did you buy yesterday? Continuo com books no plural, mas essa pergunta está no passado. Did you buy yesterday? E o terceiro exemplo, how many chairs are there in the classroom? How many chairs are there in the classroom? Novamente, chairs está no plural. A pergunta está sendo utilizada no presente, né, falando de existência. Quantas cadeiras tem na sala de aula? A pergunta é sempre colocada no plural, porém a resposta pode ser singular ou plural. Aí a gente vai fazer a concordância, tá bom? E how much? Como fica how much? Bom, how much a gente pode traduzir por quanto ou quanto de. E de vez em quando até de quanto, tá bom? How much vai ser seguido de um substantivo incontável e depois você vai colocar a estrutura gramatical no tempo verbal que você queira utilizar na forma interrogativa. E, novamente, fechando a frase com um ponto de interrogação. Então, vamos ver alguns exemplos aqui, ó. How much water is there in the bottle? How much water is there in the bottle? Ou seja, quanto de água tem na garrafa? Repare ó, que nós usamos quanto de e não quantos ou quantas. Perceberam? Então, quanto de água tem na garrafa? O segundo exemplo aí, how much money do you have? How much money do you have? Lembrando que a palavra money é incontável, né? A tradução da palavra money é dinheiro. E assim como nós não falamos em português um dinheiro ou dois dinheiros, também não falamos em inglês one money, two monies. Para você contar dinheiro, você precisa da moeda corrente, né? R$1, R$2, $1, $2, €1, €2. Então, essa palavra é incontável. Então, quando eu faço essa pergunta, how much money do you have? Eu estou perguntando quanto de dinheiro você tem. E o terceiro exemplo, how much chocolate did you need for this recipe? How much chocolate did you need for this recipe? De quanto chocolate você precisou para essa receita? De quanto chocolate você precisou para essa receita? Então, lembre-se disso. How many vai ser sempre utilizado no plural e pode ser traduzido por quantos ou quantas. E how much você pode traduzir em português por quanto ou quanto de. Então, toda vez que você tiver que utilizar quantos ou quantas, em inglês você utiliza how many. E quando você tiver que utilizar em português quanto ou quanto de, ou até de quanto, em inglês você utiliza how much. Compreenderam? Se vocês tiverem dúvidas, é só colocar nos comentários. Um abração para vocês. Fui!